se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardar até o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só te consume, fazendo o que faz diante de Jesus? O que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno te pode lançar? Procure quando é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitar e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Depois de ouvir destino do pecado, continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessará. Paz do Senhor Jesus. Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele. Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele e seguem ele, João 10. As ovelhas não seguem Maria, as ovelhas não seguem Aparecida, muito menos as religiões que o mundo tem oferecido. Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele. Onde está a voz dele? Na palavra dele. A palavra dele é o que tem que ser seguido. Quando a Bíblia fala para você, não adultera, é porque a Bíblia está alertando que você está pecando contra Deus. Quando a Bíblia fala para você, não faça imagem de escultura, é para te alertar, para que você não seja enganado. Quando a Bíblia fala para você, não rouba, não mente, é para aviso nosso, para que podemos alcançar graça diante de Deus. Por isso que Jesus falou que as ovelhas ouvem a voz dele. Bode não ouve. Você já viu alguém criar um bode de estimação? Dormir com o bode? O bode ele dá cabeçada. O bode ele sobe em barranco. O bode ele é terrível. Sabe por quê? Porque o bode é rebelde. Por isso que Jesus apacenta a ovelha e não bode. Mateus capítulo 25 vai falar que os bodes vai ser posto à esquerda. Os bodes vai ser posto à esquerda, você sabia? Para serem lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então corre para salvar a sua alma.
Busque a Deus e busque a Bíblia, porque ela é o manual de regra e fé para você ter vida eterna. A Bíblia não é para crente, não. A Bíblia é para todo mundo, para você examinar as Escrituras, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus não enviou Maria. Deus não enviou Aparecida. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Brasil está debaixo de maldição, porque infelizmente esse país está entregue à idolatria, feitiçaria, macumbaria, tem se rebelado contra Deus. E Deus me deu uma ordem. Deus me levantou para pregar aquilo que os pastores não pregam, aquilo que essas igrejas evangélicas não pregam, contra o pecado, contra a idolatria, contra o homossexualismo, contra essas falsas religiões. Porque Maria não intercede por você, nem agora nem na hora da morte, e muito menos ela vai passar na frente. O único mediador que a Bíblia fala é Jesus, entre Deus e os homens. Israel estava debaixo de idolatria, feitiçaria, culto a demônios. Israel tinha estátua para todo lado. A Bíblia vai falar que tinha um poste ídolo. Todos os lugares de Israel tinham um poste ídolo. É o que acontece hoje nas cidades. Toda cidade tem uma imagem de escultura na entrada, você percebeu? Tem uma imagem de um Cristo morto, tem uma imagem da maçonaria, tem uma imagem de uma Aparecida. Igual Israel, um poste ídolo na entrada, amaldiçoando as cidades. Jesus nunca mandou você fazer imagem de escultura. Desperta, para de ser bobo, ser enganado pelos padres, pelos papas, pelos pastores. Começa a ler Bíblia, começa a buscar Deus, para você ser achado por Ele. Jesus está voltando, Jesus está às portas, e o povo está dormindo, acendendo vela para demônio. Israel estava na idolatria, afastado de Deus, adorando Moloque, adorando os deuses, bezerro de ouro. E Deus enviou Jeremias para pregar para eles. Enviou Jeremias para pregar a verdade. No versículo 16, olha que Deus falou para Jeremias: não interceda por esse povo, nem levante clamor ou oração, nem importune, porque não ouvirei. Acaso não vê tu o que anda fazendo na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo, as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, oferecem libações a outros deuses para provocarem a ira. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, não antes a si mesmo, mas a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens, sobre os animais, sobre as árvores do campo, sobre os frutos da terra, não se arderá e não se apagará. Deus falou para Jeremias: não ore para esse povo, não interceda, que eu não vou ouvir. Você não está vendo o que eles estão fazendo? Levantando imagem de escultura, adorando outros deuses, adorando a rainha dos céus, estão me provocando a ira. O Brasil está debaixo de maldição. O Brasil nunca foi do Senhor Jesus.
colocam a padroeira no lugar de Deus, colocam a senhora no lugar de Deus e não o Senhor, provocam Deus com suas idolatrias, com suas procissões, com as suas imagens de escultura. E Deus falou para Jeremias: não ore, não interceda. Milhões de pessoas estão indo para o inferno por acreditar em imagem de escultura, que é contrária à rebeldia contra Deus. A palavra de Deus fala isso. A própria Bíblia fala isso. Você já sabia que os padres arrancou um dos mandamentos da Bíblia no catecismo, que não fala a imagem de escultura? Você já reparou? Você já reparou que eles tiraram esse mandamento para enganar o povo com venda de estátua? Jesus falou: maldito o ídolo, maldito quem faz o ídolo. A própria palavra de Deus está falando: estão fazendo incenso à rainha dos céus, estão contra Deus. É o espírito do engano. Jesus nunca precisou de vela, Jesus nunca precisou de estátua. Jesus é santo, Ele é espírito, não é imagem. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Esses tais que o Pai procura. Esses tais. Números ele falou: Deus não é homem. Mas em João 4 fala: Deus é espírito. Você não precisa fazer imagem de escultura. Você não precisa rezar terço. Simplesmente a Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o Pai vai te ouvir. O Pai não é a senhora, é o Senhor. O Senhor vai te ouvir. Se você morrer hoje nessa idolatria, o inferno te aguarda. Você sabia? Você não sabia que não existe purgatório, nem missa de sétimo dia, nem reencarnação? Isso é um engano. Isso é um engano. Por isso que Jesus falou que nos últimos dias as pessoas acreditariam, usando o apóstolo Paulo, em espíritos enganadores e doutrina de demônios. Doutrina de demônios, com a mente cauterizada. Juntaria mestres conforme os seus próprios conselhos. E as mulheres faziam bolo, procissões, levantava incenso à rainha dos céus e trouxe maldição para Israel. E não quiseram abandonar o pecado. Jeremias 44 vai falar a mesma coisa. Jeremias 44 vai falar que elas falaram assim: depois que deixamos de queimar incenso à rainha, faltou tudo. Faltou cachaça, faltou pinga, faltou festa. Foi isso que aconteceu. Mas Jesus tinha alertado que viria falsos cristos, falsos profetas, para enganar o povo. Sabe por que o povo é enganado pelo diabo? Porque não lê a palavra. O povo é enganado porque não lê a palavra. Fica com ele atrás de sal grosso da Universal, fica comprando feijão do Valdomiro, comprando toalhinha, comprando crucifixo do padre, comprando estátua dessas lojas. Por isso que não lê Bíblia. Se lesse Bíblia, não seria enganado pelo Papa, pelo padre. Porque depois da morte, a Bíblia fala, segue-se o juízo. Depois da morte ninguém vai reencarnar.
A Bíblia deixa bem claro isso. Ninguém vai sair do purgatório. Depois da morte, se você morrer sem Cristo, você abre os olhos do inferno. É o inferno que te aguarda. Por isso que Jesus falou aqui às ovelhas: ouve a minha voz. Ovelha nenhuma vai seguir Maria. Ovelha nenhuma vai seguir homens. Ovelha nenhuma vai seguir estátua. Ovelha vai seguir o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Coríntios capítulo 10. Olha, irmãos, não quero que ignorei nossos pais, que estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, a respeito de Moisés. Todos eles comeram do maná, um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e essa pedra é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Olha, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos a coisas más, como eles cobiçaram. Não fazeis, pois, idólatras, como algum deles. Está escrito: o povo se assentou para comer, beber, levantou para se divertir. Não praticamos imoralidade sexual, como algum deles fizeram. Caíram num só dia 23.000. Deus tirou o povo de Israel do Egito, daquela idolatria. Deus tirou com mão forte, humilhou os deuses do Egito, tirou o povo do Egito. Já imaginou maná cair do céu, pão? Deus mandou. Já imaginou água sair da rocha? Deus mandou. À noite uma coluna de fogo acompanhava aquele povo, e de dia uma nuvem cobria do calor, ao ponto de os próprias roupas crescerem conforme o corpo crescia. Não faltou nada para aquele povo. Deus deu os 10 mandamentos para eles: adorarás somente ao Senhor teu Deus, só Ele seguirá. Não fará imagem de escultura, nem no céu, nem na terra. Não tomar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Deus deu ordem para o bem deles. Sabe o que eles fizeram? Levantaram o bezerro de ouro. Levantaram o bezerro de ouro para adorar. E a Bíblia fala que Moisés subiu no monte. Quando Moisés desceu, eles falaram para Arão, antes de Moisés descer: se Moisés está demorando, vamos levantar a imagem de um bezerro para adorar. Levantaram a imagem e começaram a adorar, entregar incenso. A Bíblia fala que eles entregaram a moralidade sexual, a idolatria. Começaram a adorar o bezerro de ouro, e num dia só morreu 23.000 pela espada. Qual é o bezerro de ouro dessa geração? Aparecida. Esse principado que está no Brasil é o bezerro de ouro. Por isso que o povo está morrendo de fome, morrendo espiritualmente, sendo entregue à imoralidade. Deus manda o sol, os alimentos. Deus dá o pão de cada dia, que a Bíblia fala que o sol nasce para o ímpio e para o justo. Mas não, prefere a imagem de escultura, igual o povo de Israel. Não, esse Deus não. Esse Deus eu não quero. Eu quero adorar Maria. O povo fala:
Eu quero adorar Aparecida, que é a história de pescador. A fama de pescador é ser mentiroso. Por isso que ela veio do mar. $23.000 morreu. O apóstolo Paulo estava escrevendo isso. Não sejam idólatras como eles, para que vocês não sejam destruídos pela ira de Deus. A ira de Deus está caindo sobre essa nação. A ira de Deus está subindo as narinas. A fumaça desse pecado, esse incenso de pecado, de idolatria, feitiçaria, adultérios. O povo sentou para comer, beber, idolatrar o bezerro. Morreu 23.000. Porque contrária à palavra de Deus. Você sabia? Você sabia que é contrário você levantar uma imagem de escultura? Você sabia que Deus é contra isso? Catolicismo romano nunca foi evangelho. Nunca. Nunca foi e nunca vai ser. Porque a Bíblia fala que a imagem de escultura é o ensinamento da mentira. Abacuque 2,18. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já se fizeram, pereceram pelas mordiduras da serpente. Não murmureis, como algum deles murmuraram, foram destruídos pelo exterminador. A idolatria traz a murmuração, a imoralidade sexual. A idolatria traz a doença. Foram mortos. Aquele povo foi deixado, seus corpos tombado no deserto, por desobedecer a palavra de Deus. Comece a ler Bíblia. Comece a ler Bíblia, para você não ser enganado pelo diabo, com a imagem de escultura, com esses pastores mentirosos. Foram destruídos pelo diabo. Deus entregou aquela geração. Essas coisas sobrevieram como exemplo, foram escritos para advertência nossa, de nós outros, sobre ao qual o fim desse século tem chegado. Aquele que, pois, está de pé, vigia para que não caia. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, não permitirá que sejam tentados além das nossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Fuja da idolatria. Fuja, começa a ler Bíblia. Quebra essas imagens de escultura da tua casa, esses patuá da macumba. Quebra, porque a Bíblia é contra isso. A palavra de Deus está se cumprindo. O tempo está acabando. Jesus está voltando. E Jesus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem feito? O que você tem feito? O que você tem feito? Paulo falou: fuja da idolatria, fuja da rebeldia, da murmuração. Fuja e busque a Deus. Pode ser seu último dia hoje. Você sabia? Você pode morrer hoje e abrir os olhos do inferno. Qual desculpa você vai dar de falar que não ouviu? Qual é a desculpa? Você que está traindo seu marido, você acha que Deus não está vendo? Traindo a sua mulher, com amante escondido, você acha que Deus não está vendo? Sua casa vai cair, e Deus sabe com quem eu estou falando. Desperta. Aos olhos de Deus ninguém escapa. Malaquias
Malaquias 3:18. Assim vereis a diferença do ímpio e do justo, aquele que serve e aquele que não me serve. Você vai fazer depois da morte? Rezar Maria? Rezar Aparecida? Rezar para quem? Salvar depois da morte. Por isso que Jesus falou: viria muitos cristos, falsos profetas, para enganar o povo, para enganar. O apóstolo Paulo falou que a religião é uma grande fonte de lucro. Todas as religiões são mentirosas. Todas. Mormonismo, Testemunho de Jeová, Adventista, Igreja Evangélica, Catolicismo, são Babilônia. Deus não habita na Babilônia. Deus habita aí dentro de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele falou que habitaria dentro de nós. Versículo 19. Digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo, as coisas que eles sacrificam é a demônios, não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. A coisa que eles sacrificam são a demônios. A Bíblia está falando, não a Deus. O que o padre faz na hóstia? Ele mata o corpo de Jesus, ele mata, ele sacrifica Jesus todo dia ali. Quando ele vai fazer a comunhão, isso aí é bruxaria. Quando você ouve que você tem que interceder para Maria, você está indo contra a palavra de Deus. Porque Deus não falou para orar para Maria, nem Aparecida. Simplesmente Jesus falou: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus falou: não tenho parte com o demônio. Ou você serve a Deus ou o diabo. Ou você serve ao ídolo ou a Jesus. Não pode beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não poder ser participante da mesa do Senhor, da mesa do demônio. Ou provocaria a ira de Deus. Você não pode adorar Aparecida e adorar Jesus, não. Você está provocando Deus. Ou você serve a Cristo ou você serve a Belial. Ao espírito de rebeldia que há sobre esse mundo. Hoje eu vi uma reportagem de uma mulher que tem 90% do corpo tatuado. Colocou chifre, dentes de vampiro. Essa humanidade hoje, ela está se tornando a imagem e semelhança do diabo, não é de Deus. A humanidade está caminhando a passos largos, chega a dar medo. Está chegando ao ponto de as pessoas quererem parecer com demônios. Você imaginou? Uma mãe que mata o filho a sangue frio, o aborto, o homossexualismo reinando, esse governo do Satanás está enchendo a terra de gay para reduzir a população. Estão contrário, provocando a ira de Deus. Não é hora dessas igrejas pregar bênção e amor, não. É hora de pregar para se arrepender. É hora de pregar para buscar Deus. Você vai nessas igrejas, é só fazendo campanha, só envelope, só dinheiro. Não tem palavra, não tem pregação. Seu governo do anticristo atuando em todas as áreas. O tempo está acabando. O mundo está no caos. Fome está batendo na porta. Sabe por quê? Por causa da idolatria. Idolatria, feitiçaria,
assassinato, roubo, mentira. Oséias 4 vai falar que Deus tem uma contenda com os moradores da terra. Deus tem uma contenda, porque o que prevalece, ele vai falar, é o furto, o roubo, a mentira, o adultério, o perjurar, o mentir. Não podemos beber do cálice dos demônios ou de Deus. Junta essas imagens de escultura, que você vai ver a saúde entrar na tua casa. Essa idolatria. Quebra essas imagens, porque é maldição. Deuteronômio 7. Versículo 25. Olha que Deus falou para o povo de Israel, e é um mandamento para nós. Essas imagens aparecidas, de Fátima, de Lourdes, de Buda, olha o que você vai fazer. As imagens de escultura dos seus deuses queimará. Olha só que Deus falou. A imagem de escultura você vai queimar. Você vai queimar. Prata e ouro estão sobre elas. Não cobiçará. Prata e ouro é o que colocam hoje. Prata e ouro. Colocaram a imagem de Aparecida com manto de ouro, uma coroa de ouro. Por isso que a Bíblia não mente. Prata e ouro são os ídolos do povo. Não cobiçará, nem tomará para ti, para que enalce neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não colocará coisas abomináveis na tua casa, para que não seja amaldiçoado. Semelhantemente a ela, de todo detestará, de todo abominará, pois é amaldiçoado. Maldição. Por isso que Paulo falou, se alguém prega um outro evangelho, é maldito. Maldito. Deus falou, maldito o ídolo, maldito quem faz o ídolo. Sabe por que você não consegue dormir? Tem insônia, depressão, doenças e mais doenças, porque você colocou maldição dentro da sua casa. A idolatria. Você tem uma imagem de escultura. Na onde você acende vela, você está acendendo vela demônio. Desperta. Olha aqui Deuteronômio está falando. Não coloque imagem na sua casa. Queima. Queima, destrói. E adore a Deus em espírito e em verdade. Pode ser seu último dia hoje. Você pode montar nesse ônibus e não descer mais, você sabia? Se arrependa. Se arrependa, volte para Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. E invocar enquanto está perto. O povo de Noé pregava, vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Deus vai destruir vocês. Sabe o que o povo fazia? Noé dava risada, zombava de Noé, até que veio o dilúvio e matou a todos. Só salvou Noé e sua família. Com essa geração de hoje, você está pregando, está no celular. Você está pregando, está dando risada. Está pregando, está zombando. Porque é o espírito do erro que atua nesse mundo. É o espírito do erro. O apóstolo João falou: não dê crédito a qualquer espírito, mas antes provai. Prove os espíritos com a palavra de Deus. Comece a ler a Bíblia. Busque a Deus enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto.
Apocalipse 9, versículo 20. Aos outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram, não deixaram de adorar suas obras de mãos, deixaram de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, nem pode ouvir, nem andar, nem falar. E não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem dos seus cultos. Olha que Deus, usando o apóstolo João, falou sobre o futuro. Deus derramou as taças da ira, choveu fogo, e o povo não se arrependeu das suas obras. Não é a geração passada, é a geração de hoje. Essa geração vai falar isso. Não se arrependeram de adorar os demônios, seus ídolos, de prata, de ouro, de pau, de pedra, que não pode falar, não pode ouvir, não pode ver. Está falando mal da minha religião, está falando mal da minha Aparecida. Você vai para o inferno com Aparecida e tudo, se você não se arrepender e começar a ler Bíblia. Você vai para o inferno, vai dividir cela com o padre. Você vai dividir cela com o Papa. Esse mentiroso falou que a Bíblia é um fracasso. Não se arrependeram das suas obras de pau, de pedra e de cobre, nem dos seus furtos, nem do homossexualismo, nem da idolatria, nem dos seus roubos. Não quiseram. Não quiseram. São um exemplo a ser seguido. Estava pregando há 7 meses nessa rodoviária, e veio a senhora católica, e ela dormiu com um crucifixo no pescoço, e às 3 da manhã o crucifixo enrolou no pescoço dela, começou a enforcar ela. Ela contou aqui. E ela viu o demônio saindo do crucifixo e entrando na imagem de escultura. Aqui nessa rodoviária ela contou. Depois daquele dia ela quebrou as imagens e Deus entrou na casa dela, porque o diabo estava dormindo junto com ela. O próprio demônio da idolatria dormindo com ela. Não se arrependeram, não deixaram de adorar os demônios. Eu vi o testemunho de uma mulher que o filho dela acabou de nascer e tinha uma imagem de escultura bem grande no quarto. E o filho dela, quando ela acordou, ela viu o filho dela sendo sufocado. Quando ela orou, ela viu um demônio em formato de macaco saindo de trás da imagem de escultura. Quando ela clamou o sangue de Jesus, o filho dela começou a respirar. Você acha que eu estou pregando por brincadeira? Você acha que eu estou pregando por mentira? Não! Eu estou pregando para o bem da tua alma. Eu poderia agora estar em casa, mas Deus me trouxe aqui para pregar contra essa macumba, para pregar contra essa feitiçaria do diabo, contra esse catolicismo romano que está levando muitos para o inferno. Não se arrependeram, não quiseram deixar de adorar os demônios, seus ídolos de prata, de pau e de pedra. Salmo 115 vai falar a mesma coisa. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não anda. Tem mão, mas não apalpa. Todos
que idolatram a imagem e a escultura ficarão semelhantes a elas, semelhante a essas imagens. Você está achando que a Bíblia está mentindo? Tudo que eu estou pregando está na palavra de Deus. Acorda! Acorda! É o princípio das dores. Fome, terremoto em vários lugares. Está para estourar a terceira guerra mundial. Para onde você vai correr? Fome na terra. A fome está batendo na porta. Doenças. Muitos morreram hoje. Morreram hoje e abriu os olhos do inferno por não acreditar em Jesus e na sua palavra. Apocalipse 1. Bem-aventurado aqueles que guardam, aqueles que praticam a minha palavra. Mas o povo prefere ir para o bar. O espírito da bebedeira, uma geração de bêbados, uma geração de adúlteros, uma geração de ladrões que não querem se arrepender dos seus pecados, não querem buscar Deus, não querem buscar o Deus da Bíblia, para adorar os demônios, para adorar o diabo. O povo de Israel é um exemplo disso. Trocaram o Deus verdadeiro para adorar os demônios, trocaram o Deus da Bíblia para adorar Satanás. E a Bíblia deixa bem claro isso. Deus abandonou essa geração. Nenhum momento nas Escrituras você vai ver Jesus falando a minha mãe. Nenhum momento você vai falar para ver Jesus falando adore a Maria. Sempre é o Pai, sempre é Deus. Perguntaram para ele qual o maior mandamento. Ele falou: ouve, ó Israel, adorarás somente ao Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Adoração é a Deus, adoração é a Jesus. Não é no pode da maçonaria, não é no pode, é Jesus. É a Deus, adora a Deus, adora a Jesus, quebra essas imagens de escultura. Isso é rebeldia contra a palavra de Deus. Isaías 44. Todas as artifícios de imagem e esculturas são nada, e as suas coisas preferidas são de modo nenhum, de prestígio algum. Eles mesmos são testemunha, que elas nada veem, nada entendem, para que elas sejam confundidas. Quem formaria um Deus e fundiriam a imagem e escultura, que é de nenhum prestígio? Eis que todos os seus seguidores ficarão confundidos, pois mesmo artifício não passa de homens. Se ajuntam todos, se apresentam e sejam como uma vergonha, sejam envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma o ídolo. A martelo, forja com a força do seu braço. Ele tem fome, sua força falta, não bebe água e desfalece. O artifício em madeira estende um cordel, e com lápis esboça a imagem, e alise a planilha. Marca o compasso e faz a semelhança da beleza de um homem, que possa morar em tua casa. O homem corta para si cedros, toma chifres e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta o pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com a parte da sua madeira esquenta, coze o pão. Faz também um Deus e se prostra diante dele. Esculpe a imagem e se ajoelha diante dela. Olha o que Isaías falou. O artifício
pegam a madeira da árvore, escolhem uma árvore, carvalho ou chifres. Aí ele corta, trabalha, ele cansa porque é homem, faz uma imagem de escultura e coloca para adorar o Deus. E a Bíblia fala que não tem nenhum prestígio a imagem de escultura. Ela não fala, não anda, não vê e não entende. E todos que se ajoelham diante de uma imagem de escultura serão confundidos. Você sabia? A mesma árvore que ele cortou para fazer uma fogueira, para esquentar a janta, o que sobrou, ele faz uma imagem de um Deus, para as pessoas adorar. E a Bíblia está falando isso. A própria palavra de Deus está falando. Ele cansa, ele modela. Esse dia eu vi no YouTube um homem ensinando a fazer imagem de escultura para você adorar. Um homem criando uma imagem. Não tem lógica. Não tem lógica. A Bíblia fala que ela não fala. Como você pode pedir uma oração para ela te resgatar? Como? Como você pode falar para ela, me ajuda na hora da fome? Como? Sendo que o próprio homem criou essa imagem de escultura. Antigamente era feito de madeira, agora é de gesso. Cada dia mais fraco. A madeira não quebra se você jogar no chão, mas o gesso quebra. Pegou a imagem de escultura da Aparecida, joga no chão, ela quebra. Como que um Deus desse pode me salvar do fogo eterno? Como que um Deus desse pode me dar o pão nosso de cada dia? Como? Olha que a Bíblia está falando. Todos que confiam nessas imagens de escultura serão confundidos. O padre cozinha a janta, aí pega uma madeira e faz a imagem. Aí o povo adora. Salve Maria, Maria na hora da morte, Maria intercessora, estão indo para o inferno. Maria, mãe de Deus, é abominação. Deus tem uma mãe, onde já se viu, o Deus Criador. Deus tem uma mãe. Jesus falou, no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Em Gênesis vai falar, Deus criou o ser humano, a imagem semelhante. Não está Maria? Onde está Aparecida? Todos serão confundidos em seus caminhos. Todos. Metade queima no fogo, com ela hace carne para comer. Farta-se também, se aquente diz, já esquentou e com o tempo. Então fez o rosto de um Deus, com a imagem de escultura, e ajoelha-se ante dela. Prostra e dirige a sua oração dizendo, livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabe, nada entende, porque lhe grudaram os olhos para que não veja, e o seu coração para não entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade queimei, cozi o pão sobre as brasas, assei sobre eles a carne e comi. Faria eu o resto de abominação? Ajoelharia eu diante do pedaço de árvore? Olha que Isaías falou, o homem cozinha a janta, faz a imagem, e eu vou ajoelhar diante disso. Aparecida do Norte, quando começou a pandemia, foi a primeira cidade a passar fome. Você sabia?
Foi a primeira cidade a passar fome, porque vive de venda de estátua, vive de venda de crucifixo, vive de venda da mentira. É uma abominação ao Senhor. Isaías falou: se ajoelhar diante de um pedaço de barro, debaixo de uma imagem e escultura, estão indo para o inferno por adorar uma imagem e escultura. Confundidos. A Bíblia está falando, são cegos. Tal homem se apacenta a cinzas. Seu coração enganou e iludiu, de maneira que não pode livrar sua alma nem dizer: mentira é aquilo que eu confio. Estão confiando na mentira, no engano, no engano. Romanos 1, versículo 27. Incalculável por sábios se tornaram-se loucos, mudar a glória de Deus incorruptível em imagem de homem, corruptível, bem como de ave, de répteis, quadrúpedes. Trocaram o Deus verdadeiro para adorar a imagem de homem, imagem de uma mulher, Maria, imagem de animal. O hinduísmo adora a vaca, o Deus vaca. O egípcio adorava o Deus Rã. O Islã adora o homem, Maomé. Catolicismo, Maria. E Deus rejeitado. Por isso que o juízo está chegando. O juízo está próximo. Se arrependa. Busque a Deus para que seus pecados sejam cancelados. Adore a Deus. Adore a Jesus, que o tempo está acabando. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro. Aleluia. Mas quando morrer, Glória a Deus. Muita gente. a multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente, caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus a despeito do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá aguardar até o último dia a condenação do juízo final. E adiantar riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus sai jogado na lama, espiritualmente não chega a luz. E adiantar a posição do homem, se o teu pecado só te consume, fazendo o que faz diante de Jesus. E adianta para tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno te pode lançar. Procure como é tempo a aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para te salvar.
Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida a sentar e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um que leva ao céu e outro ao inferno. Esse nunca irá morrer. Será que teremos que ouvir esse duro recado? Continuarás na vida de pecado e a salvação não te interessará. Desculpe-me, não tenho nada com o seu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever. A pura verdade a todos falar. Esperta que é a última hora. As trombetas estão para tocar. Jesus tinha dito que viria como um ladrão numa hora que as pessoas menos esperariam. Viria para buscar a igreja verdadeira. O que você tem feito para Ele? Abra seus olhos. Pode ser seu último dia hoje. Queime essas imagens de escultura da tua casa e busque a Deus em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Desperta você que dorme, porque o tempo está acabando. Jesus das portas. Pode ser seu último dia hoje. Volte para as Escrituras. Volte para Deus. E Ele vai te ouvir. A Bíblia está se cumprindo. E o ser humano não quer ouvir. Como o Apocalipse 9:20. Não quiseram se arrepender. Mas o sangue de vocês não estão na minha mão mais. E muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não curamos enfermos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos grandes maravilhas. E abertamente lhe dirá: Aparta-te de mim, pois jamais os conheci. Você cumpriu a profecia, mas não brinca com o santo nome do Senhor. Como seu adorador, fácil de perceber, a disputa heresia entra em você. Pegando a compaixão, abençoa os irmãos, e é cego caminhando rumo à perdição. Se engrandeceu, diminuiu a Deus, distorcendo o evangelho pra Jesus morreu. Desonrando o Senhor, o nosso Salvador, doutrina vem se revelando do maligno. A falsa testemunha e por ela não passará. Quando Jesus descer na terra, passa vai acabar. Irmão, Deus abençoe vocês aí. E na paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Com ganância e soberba vende o evangelho. O membro afirma que ele cura, o sangue é poder.